Boa noite. Hoje mais uma vez estamos aqui. Vamos estudar a palavra de Deus. Estudar a Bíblia, ela não é simplesmente o fato de que porque nós somos cristãos, nós vamos ler a Bíblia e vamos fazer isso de forma obrigatória. Eu quero, junto com você, levar a compreensão, ao entendimento de que estudar a Bíblia nos ajuda numa compreensão sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre a humanidade, sobre o outro. E isto, com certeza, vai nos tornar, à medida que nós refletirmos sobre o texto, à medida que nós pensarmos sobre o texto, vai nos ajudar a ser cidadãos melhores, pessoas que amam mais, que têm uma preocupação com o outro, uma preocupação com o que Deus pensa. Então, olha, a minha oração e o meu conselho é que você se detenha um pouco, olhando, estudando a Bíblia, aprendendo um pouco mais. E hoje o texto que nós vamos estudar está em Mateus capítulo 4, versos 8 a 10, que diz o seguinte: Depois o diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrares me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Neste momento aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele está diante de uma proposta, novamente, né? Porque é isso que o Satanás vai fazendo com ele, vai fazendo propostas. Então ele mostra, né? Todos os reinos, todo o seu esplendor, né? É como se ele chamasse a atenção de Jesus Cristo, né? Ou seja, olhe para tudo isso que você pode ter, né? Ele desafia, ele mexe talvez com um desejo do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos neste momento diante do fato de que se não tivesse alguma coisa muito boa para oferecer para Jesus, Satanás não teria sucesso, muito embora ele não teve, né? A verdade é que ele também pode, e as coisas também podem estar fazendo isso conosco. Este momento, ele é tentado no desejo que ele tem, e nós também somos, né? Então, diariamente, nós somos influenciados a pensar de uma forma, a ver como é que é a moda, a ver o que é mais bonito, e nós somos levados a compreender ou a pensar que aquilo que o outro tem às vezes é melhor que nós, que tem alguma coisa melhor do que a gente já tem, então nós somos levados a adquirir, a comprar. Por essa razão que aí a gente está aí perto do Black Friday e nesse momento há uma explosão de ofertas, né? E certamente você já pensou, nossa, eu vou aproveitar essas ofertas, vou fazer alguma coisa. Então nós estamos sempre à procura de coisas que nos agradam. Estamos sempre sendo diariamente, né, lembrados que tem alguma coisa que a gente não tem em casa, de que a gente tem que possuir. Então é exatamente isso que o inimigo faz com Jesus. E talvez nós somos levados a pensar de que tem alguma coisa que a gente precise. Porque é fato, né, de que o ser humano, ele sempre está pensando em coisas que vão preencher ele. Às vezes um vazio, os seus desejos. Então, todas as vezes a gente quer mais coisa. E eu gosto de pensar que se nós, né, não temos, nós vamos pensar em ter. E se a gente tem, a gente não fica satisfeito com o que tem. E aí quer mais. Então, esse pensamento do ser humano sempre vai levá-lo a uma insatisfação. Porque ele sempre pensa em adquirir algo, ele sempre pensa em ter algo. Então o ser humano, ele é um ser humano assim, muito insatisfeito, muito desejoso de alguma coisa, sempre achando que algo melhor tem que acontecer com ele, nunca está satisfeito com ele. Então o Senhor Jesus Cristo, ele olha para aquilo e ele então fala para o Satanás se retirar.
Mas nós precisamos ficar atentos com esta proposta dele, uma proposta de que tem algo que nós não temos, mas que seria muito bom nós termos. E aí, nessa ânsia de ter algo, nós trabalhamos excessivamente, nós não descansamos, nessa ânsia de ter coisas que possam nos satisfazer. Nós estamos sempre à procura de algo melhor do que a gente já tem, então nós não nos satisfazemos com as coisas, nós também não nos satisfazemos com as pessoas. Mas eu quero dizer a você que essa resposta do Senhor Jesus Cristo, ela nos mostra não só aquilo que o inimigo está oferecendo para nós, para de fato a cada dia nos tornarmos seres humanos mais insatisfeitos, mas também que ele mostrando algo além, mostrando algo fora de nós, ele está querendo dizer que aquilo que a gente tem que procurar está fora de nós. E na realidade, o que nós temos que procurar está dentro de nós, que é o próprio Senhor. Então, se a gente não encontra dentro da gente, a gente vai permanecer uma vida insatisfeita. Então, a minha orientação para você e a minha oração é que você procure o Senhor, porque o Espírito Santo estando dentro de nós, nós não seremos seres humanos tão insatisfeitos ao ponto de nos deixar seduzir pelas propostas que o inimigo faz, que o próprio mundo faz, né, que a sociedade está fazendo. O segundo ensinamento que eu tiro tem a ver com a adoração, porque ele diz o seguinte, né, o inimigo ele vai falar para Jesus o seguinte: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Então, a adoração é algo que sempre está na mente do ser humano, né? Por que eu tenho que adorar o Senhor? Né? Por que eu tenho que me prostrar diante dele? Bem, me parece que se prostrar diante de Deus, e se a gente compreende que Deus é Deus de fato, né, não é tão difícil para nós. Mas a questão é que se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a quem? Porque esse espaço na nossa vida, nesse momento na nossa vida, ele acontece quando? Eu costumo dizer o seguinte, que toda vez que a adoração, a sua adoração não for destinada ao Senhor, ela está em algum lugar. Ela está destinada a alguém ou a alguma coisa. E uma das perguntas que eu sempre faço é: onde você está investindo, né, o seu maior tempo, onde você está investindo o seu pensamento e o seu desejo? Então, se tem algo na sua vida que você está dedicando, eu não digo só tempo, porque, por exemplo, nós trabalhamos o dia todo, então são aí de 8 a 10 horas por dia, é muito tempo, mas a gente trabalha porque a gente precisa viver. Eu vou acrescentar um pouquinho mais, não é só tempo, é tempo, pensamento e desejo. Então, se você quer saber de fato se você está adorando algo, então pensa: a quem que eu estou destinando mais tempo? A quem que eu estou destinando mais pensamento? E a quem que eu estou destinando mais desejo? Então, é nesta área aí que você vai encontrar o seu maior investimento. Onde está o seu tesouro, né? Ou melhor, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Por quê? Porque esse tesouro, ele está tomando parte do seu coração, se não todo. E aí a gente compreende por que por muitas vezes nós não estamos adorando Satanás, mas estamos adorando um ídolo, alguma coisa que vai nos trazer algo que nos interessa, que vai novamente trazer grande satisfação para as nossas vidas. E esse é um dos grandes erros que nós cometemos, porque nós achamos que, porque falamos Senhor, Senhor, Ele é o nosso Deus. E na realidade, o nosso Deus pode ser inclusive uma coisa. Então é importante você pensar sobre isso, e esse texto está nos ajudando a refletir sobre. No final, eu gostaria de dar a terceira lição que eu destaco aqui nesse texto, que é o momento então que o Senhor Jesus Cristo, diante dessa proposta, diz para o inimigo: afasta-se, retire-se, Satanás,
pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Bem, nós precisamos estar pedindo ao Senhor sensibilidade, discernimento, porque certamente, neste mundo que é rondado, e a gente sabe, esse mundo jaz no maligno, então existe uma influência maligna muito grande. Haja vista que o ser humano, embora ele tenha sido ensinado, ele tenha sido orientado a ser uma pessoa boa, a respeitar o outro, isso são coisas que qualquer cidadão pode fazer, não é o cristão não, qualquer pessoa deve fazer, respeitar o outro, respeitar os limites que são impostos pela sociedade, honrar pela dignidade. E quando a gente pensa em respeitar o outro, eu estou pensando na vida do ser humano. Então, na semana passada, nós ficamos horrorizados com aquele caso que aconteceu no Carrefour. E eu gostaria de pensar sobre isso, porque se nós não pensarmos as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, nós não vamos compreender essa influência maligna que está tomando conta das nossas vidas. E a gente precisa dar um basta para isso. Então, quando o Senhor Jesus Cristo falou assim, retire-se, Ele está falando, chega, acabou, sai daqui. Naquele momento ali, no Carrefour, nós temos um homem que ele pode ter tido um comportamento ruim, não importa. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu vou dizer o seguinte, os seguranças estão ali para retirar alguém que está ou prejudicando ou fazendo alguma coisa errada. Então, eles podem, sim, retirar uma pessoa do recinto, eles podem colocar essa pessoa para fora e, de repente, porque a pessoa pode se movimentar mais agressivamente e aquele momento ser um pouco mais turbulento, e poderia ser que ele tivesse xingado, que ele tivesse chutado, os seguranças têm que estar preparados para isso. Agora, você bater numa pessoa até que ela morra, isso é muita maldade. Você ver uma pessoa diante de você morrendo e você continuar batendo nessa pessoa, eu fiquei pensando, este caso foi horroroso, mas eu fiquei pensando assim, o que passou na mente daqueles seguranças? O que passou na mente daquela mulher que estava ali presenciando aquilo e ela tinha autoridade para fazer com que eles parassem e não fez isso, né? O que havia dentro deste ser humano tão agressivo, com tanto ódio, a ponto de não parar? Então, o que eu estou querendo dizer é que o ser humano, ele está rodeado por essas coisas. E alguma coisa suscitou o que havia de pior naqueles seguranças, o que havia de pior naquela mulher, a ponto de que aquele homem fosse levado à morte. Então, se nós não dermos um basta para isso, se a gente não ficar de frente, por exemplo, das coisas ruins e a gente negar isto, mesmo que a gente seja de alguma forma confrontado dentro de nós, provocados dentro de nós, se a gente não der um basta, essas coisas vão continuar. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, pedir para Deus discernimento diante de coisas que vão colocar em xeque-mate toda a nossa dignidade como seres humanos. Nós precisamos pedir sensibilidade à voz do Espírito, porque essa outra voz certamente é a voz do inimigo, é a voz do mal, é a voz da maldade, é a voz do interesse, é essa outra voz que está ali sempre te provocando. Então, nós precisamos pedir para o Senhor discernimento. Para quê? Para que a gente, em primeiro lugar, não se deixe levar por aquilo que a gente pode ter, pode adquirir, para preencher um desejo que a gente sabe, no final, vai continuar vazio. Que a gente não sucumba e ofereça o nosso louvor a coisas e a pessoas, quando então o nosso louvor deve ser oferecido tão somente e única e exclusivamente a Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, né? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos então ser fortes, ser sensíveis
e ser dignos a ponto de dizer assim: retire-se daqui, isto eu não quero para mim. Tudo isso para quê? Para que nós possamos viver uma vida mais digna, mais honrada. Isso certamente vai te fazer um ser humano melhor, vai te fazer um ser humano que compreende que todo vazio que tem dentro de você só pode ser preenchido pelo Senhor, que compreende que um culto, a prestação de um culto, né, o desejo de se ajoelhar e de adorar deve ser a quem merece, no caso é o nosso Senhor. E, sobretudo, é saber dizer não. Às vezes pode parecer simples, mas às vezes a gente tem dito sim para muitas coisas que não são do agrado do Senhor. E que ao lermos essa palavra, que ao refletirmos essa palavra, nós possamos com toda a dignidade, com toda a humildade, tomarmos a melhor direção. E que a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos sim dizer: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Que Deus te abençoe.